Como dizem, no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Então é agora que muitas pessoas começam a colocar em prática alguns dos seus planos, como de investimento e finanças. E em 2025, a gente tem um cenário bem específico, que é de juros altos, dólar alto e bolsa para baixo. E nessa de imposição de tarifas entre os países, a gente está num cenário de possível guerra comercial entre eles. A economia e a política estão um caos, e óbvio que isso é péssimo para o país. Mas esse pode ser um dos raros e melhores momentos para ganhar muito dinheiro se você souber o que fazer. Então, vamos lá. Qual que é o cenário econômico? Hoje, no Brasil, a gente vive uma grave crise política, em que o governo sofre inúmeras críticas e não consegue implementar as políticas públicas. E também uma crise fiscal, em que o governo não consegue equilibrar os seus gastos com as suas arrecadações. A gente também vive um cenário de inflação alta, em que os preços dos produtos e serviços estão aumentando muito, uma taxa cambial muito desvalorizada. Então, hoje a gente tem um dólar altíssimo, beirando os seus quase R$ 6, juros altíssimos, aumentando cada vez mais, sem muita perspectiva de queda, e as empresas brasileiras bem depreciadas, então a gente tem uma bolsa caindo cada vez mais. Em comparação, a gente também tem que ver o cenário econômico e político lá fora. Então, a gente tem Estados Unidos e Europa baixando suas taxas de juros cada vez mais, a vitória do Trump, que tem demonstrado cada vez mais tendências de medidas protecionistas nos Estados Unidos, em contraposição a outros países, tal como o Brasil. Além dessas possíveis guerras comerciais, a gente tem também as efetivas guerras que estão acontecendo, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, Israel, Hamas, guerra do Oriente Médio, etc. E outro aspecto internacional que impacta diretamente o Brasil é o fato de a China ainda não ter saído da crise econômica dela, que vem se arrastando aí por alguns anos e que afeta o Brasil porque a China é um grande importador de insumos do país. Então, resumindo, a gente tem um contexto econômico tanto local como internacional bastante conturbado, bem instável. E essa pouca credibilidade brasileira, junto com essa instabilidade política e econômica internacional, faz com que a gente tenha uma taxa cambial ou um dólar muito elevado. E tudo isso pressiona e faz com que a gente tenha também uma inflação muito alta. E tudo isso faz com que os preços dos produtos e serviços aqui no Brasil aumentem cada vez mais, pressionando muito a taxa de inflação. E isso acaba forçando o Banco Central a aumentar as taxas de juros. E aqui vale ressaltar como um conceito básico de economia, de que as taxas de juros são utilizadas como um instrumento para tentar conter a inflação. Isso porque o aumento das taxas de juros faz com que as pessoas queiram investir mais e assim obterem retornos maiores e, ao mesmo tempo, gastar menos. E essa redução de gastos pela população faz com que a procura por produtos diminua e os preços dos produtos também. Por outro lado, o aumento da taxa de juros diminui também a produtividade das empresas, uma vez que os custos de produção e de financiamento dessas empresas também aumentam. Então, com uma produtividade menor, a gente também tem uma perspectiva menor de crescimento para essas empresas, fazendo com que as empresas em geral e as bolsas de investimento fiquem pressionadas para baixo. E aqui vale dizer duplamente pressionadas. Uma, porque a gente tem uma produtividade menor, e duas, porque a gente tem um produto concorrente, que é o investimento em renda fixa, mais atrativo. Então, dito tudo isso, quais são as conclusões que a gente pode tirar? A primeira delas, mais óbvia, é que hoje a gente tem uma taxa de juros muito elevada, isso faz com que os investimentos em renda fixa sejam muito atraentes. Então, esse é um ótimo momento para buscar investimentos em renda fixa. Por exemplo, instrumentos do Tesouro Direto, CDBs, CRIs, CRAs, debêntures, etc. Todos esses produtos de renda fixa. Uma segunda conclusão, talvez um pouco menos óbvia, é que também pode ser um ótimo momento de oportunidade para investir em renda variável. Isso porque, como eu falei agora há pouco, tem vários elementos que contribuem para que os preços das ações estejam bastante depreciados, ou seja, muitas das ações hoje listadas estão baratas. Então, esse momento pode representar uma oportunidade para investimentos de longo prazo, para comprar ações de empresas sólidas que pagam altos dividendos, que normalmente são caras, mas que momentaneamente hoje são baratas. Mas, por óbvio, é importante ressaltar que ainda representa um investimento de risco, então não se sabe se e quando essas ações vão voltar a subir e se porventura você poderia perder dinheiro com isso. Mas então, se as duas conclusões são de que é um bom momento para investir tanto em renda fixa como em renda variável, essas conclusões acabam não ajudando muito. Mas a sacada é, esse é um bom momento para investir, investir cada vez mais, não importa se em renda fixa ou em renda variável. E ao mesmo tempo, nesse momento, é ainda mais importante você se esforçar mais para gastar menos. Fazendo isso, você acaba ganhando duas vezes. Uma porque, como a gente falou, os preços das coisas estão cada vez mais altos,
Então, você deixar de comprar, você acaba economizando muito mais. E 2, porque nesse momento a tendência é que o investimento dê mais retornos. Então, você economiza gastando menos e ganha mais investindo mais. Então, gastos importantes que você planejar fazer esse ano, talvez seja o caso de você repensar ou até postergar eles. Por exemplo, viagens, sobretudo internacionais, considerando agora que o dólar está super caro. Outro bom exemplo, financiamentos para aquisição de imóveis, carros, etc. Até porque, como a gente falou, as taxas de juros estão super elevadas. Então, o importante aqui é ter um pouco noção desse cenário político e econômico, tanto local como internacional, e esse contexto econômico de dólar alto, inflação alta, juros altos e bolsa para baixo. E como esse contexto pode representar uma grande oportunidade de investimento, seja em renda fixa ou renda variável. E que, para isso, nesse momento, é importante ter foco para gastar menos e economizar mais. E óbvio que isso não é fácil e demanda sacrifícios, mas é nessas horas que se divide os bons dos demais. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido, espero que o assunto tenha interessado vocês. Se tiverem qualquer dúvida, crítica ou comentário, deixa aqui, eu vou ficar feliz em responder. E até a próxima.